Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente o Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Nessa semana, que é uma semana que marca historicamente uma mudança política, econômica, esperamos também que eticamente no nosso país, nós temos o prazer de termos dois entrevistados. O primeiro é o deputado Marcos Montes, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele nos concedeu a oportunidade de nós entrevistá-lo, fazemos uma entrevista com ele em Brasília, na própria sede da Frente da Agropecuária Brasileira. E, na sequência, nós vamos conversar com o professor Alberto Borges Matias, da FEA USP Ribeirão Preto. Então, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com o deputado Marcos Montes e, na sequência, o professor Alberto Borges Matias, da FEA USP Ribeirão Preto. Deputado, o senhor encaminhou, em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária Brasileira, uma pauta de reivindicações e sugestões ao vice-presidente Michel Temer. O senhor pode comentar um pouco o que o setor do agronegócio espera num eventual novo governo no Brasil? Bem, primeiro destacar que a nossa frente, uma frente que é muito coesa e muito participativa e muito decisiva em situações do Congresso Nacional, teve uma posição, algum tempo atrás, alguns meses atrás, de se posicionar pelo impedimento da presidência. E isso, claro, gerou uma expectativa dentro de todo o setor do agronegócio brasileiro de uma nova realidade que nós poderíamos estar vivendo. E realmente isso caminha para acontecer de uma forma bastante objetiva e definitiva. Diante desse quadro, nós também queremos mostrar a esse novo governo que o agronegócio brasileiro tem que ser visto de uma forma diferente do que foi visto até então. Eu digo isso de uma forma generalizada, porque não adianta nós montarmos um Ministério da Agricultura eficaz, não adianta nós termos um Ministério da Agricultura com as pessoas que nós queremos, se nós não temos a interlocução desse Ministério com os demais órgãos do governo, aqueles órgãos decisivos do governo, como, por exemplo, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o próprio Ministério da Justiça, a Casa Civil e o próprio Presidente da República. Nossa frente, que é composta de vários parlamentares, com peso expressivo na votação lá no plenário da Câmara, vai querer fazer diálogo direto, além de com o Ministro da Agricultura, também com o Presidente da República, porque não podemos mais conviver com essa situação onde o agronegócio é colocado em um segundo plano, em detrimento de pessoas que se dizem ideológicas, mas que estão plantadas em algumas organizações não governamentais, algumas instituições, alguns sindicatos, que estão ali exatamente para criar obstáculo ao desenvolvimento do nosso setor. E isso foi feito ao longo desses anos. Mesmo tendo um bom Ministério da Agricultura, e eu reconheço que a ministra Cátia Abreu foi uma boa ministra, mas ela não encontrou nos outros órgãos aquilo que poderia dar ao produtor, além da tranquilidade econômica, da tranquilidade de produção, mas também uma insegurança jurídica extremamente avançada, que nos prejudicou demais. Essa foi uma das posições mais claras que nós colocamos ao vice-presidente Temer, além dos 7 grandes eixos que é de conhecimento de todos em relação à política agrícola, em relação a plano safra, enfim, a outros assuntos que são atinentes ao nosso setor. Mas os outros assuntos que não são atinentes ao nosso setor também são de fundamental importância para nós. E foi isso que nós pedimos para que o novo presidente possa estar atento a essa situação, porque ela tem sido realmente um entrave nesse setor que tem carregado o Brasil, tem desequilibrado positivamente a nossa balança comercial, fazendo um PIB positivo, mostrando ao mundo as nossas capacidades, mas aqui internamente o governo realmente ainda não entendeu
o tamanho que esse negócio representa e a importância que ele tem. Deputado Marcos Montes, o assunto política, ele tomou conta de todas as rodas de conversas, as famílias, os jovens, os produtores rurais também. E esses produtores rurais sempre andaram um pouco afastados. Política era coisa para ser praticada por outros atores e havia sempre uma cobrança. O senhor acredita que esse momento de mudança pode representar, fazer com que os produtores rurais também se aproximem um pouco mais das atividades político-partidárias do país? Olha, eu já fiz várias entrevistas, muitas entrevistas. Provavelmente seja essa a colocação que você fez aqui hoje, das mais importantes. Quero até te parabenizar por essa colocação, porque foi há pouco, na última reunião que tivemos da Frente Parlamentar, onde reunimos os nossos parlamentares que defendem o agronegócio, e eu coloquei com muita ênfase que nós vamos ter uma posição política da defesa do produtor. Política, sim, com votos. Se não atender o produtor, nós vamos votar contra. Se atender o produtor, nós votaremos a favor. Porque atender o produtor é atender o Brasil. Mas acho que essa colocação sua é fundamental. Os produtores rurais têm que vir também a discutir a política como um todo. E não só quando o momento dos seus momentos pessoais, da sua atividade, estejam comprometidos. Então, nós precisamos começar a discutir política de uma forma mais genérica. Porque só assim nós teremos a força que o homem do campo representa e que o setor representa. Não adianta nós nos socorrermos só nos momentos de extrema dificuldade. Também nos momentos bons nós temos que fazer a nossa política para o bem do país. Esse setor, o Brasil inteiro sabe disso, o governo sabe disso, a sociedade urbana tem que saber também. Esse setor é o setor que carrega o Brasil. Se não fosse esse setor, o Brasil já estava no fundo do poço há muitos anos. Já está chegando no fundo do poço. Só não chegou porque esse setor segurou. Se tem um PIB negativo de 4%, o nosso é positivo de 1,3%. E já foi muito mais alto. E se nós não despertarmos, esse poço está muito mais próximo do que a saída do poço. Então, por isso, eu coloco também com muita ênfase a todos aqueles que compõem a comunidade rural brasileira e que fazem esse Brasil grande através do campo. Vamos nos unir também nas nossas posições, sem algazarra, sem criar tumultos, como às vezes outras entidades criam, querendo inibir essa produção nossa. Essa situação que nós vamos viver a partir de agora, a experiência negativa que nós tivemos de um governo que desconstruiu o Brasil, e começou lá atrás, no governo do ex-presidente Lula, ali foi o início da nossa catástrofe, ali começou tudo isso que nós estamos vivendo hoje, quando nós tínhamos um momento econômico muito positivo no mundo, no Brasil, onde a economia saltava aos olhos, havia dinheiro para tudo, o Brasil não foi preparado para um momento mais difícil. E, lamentavelmente, enfrentamos esse momento mais difícil no mundo todo, como é hoje, no fundo do poço. Poderíamos estar enfrentando esse momento numa situação mais confortável, e aí nós sairíamos com mais rapidez e com menos sofrimento. Mas, infelizmente, não preparados que fomos por esse ex-presidente, que fez um mal muito grande ao nosso país, eu tenho certeza, só com a nossa luta, com a nossa determinação, principalmente com o homem do campo, com o nosso apoio, é que nós conseguiremos sair e tirar o Brasil dessa catástrofe que está hoje, e quem sabe tem que torcer muito para que no espaço de tempo mais curto, claro que ainda não vai ser tão rápido, mais curto a gente possa voltar a respirar e ter orgulho de ser brasileiro. Esse Brasil que nós queremos para os nossos filhos, esse Brasil que só tem jeito de ser construído se o agronegócio brasileiro, se o homem e a mulher do campo for valorizado como deve. Deputado, muito obrigado pela oportunidade, parabéns por o senhor ousar exatamente num chamamento para que todas as cadeias produtivas do agronegócio, que o produtor rural venha e se una para construir um novo Brasil. Muito obrigado, é sim um chamamento. Nós tivemos as nossas instituições representadas, as entidades têm participado, a CNA fez um papel que eu quero publicamente aqui parabenizar o presidente João Martins pela postura que teve. Eu acho que isso pode ser, como você mesmo disse, um início de uma nova fase, de um novo momento, onde nós possamos todos juntos construirmos isso que nós todos queremos, que é o nosso querido Brasil. Agora
agora de volta ao TV Brasileiro, tendo mais uma vez o privilégio, a satisfação, a alegria de nós podermos conversar com o professor Alberto Borges Matias, ele que é uma pessoa que tem se dedicado a apontar caminhos, rumos, desvios de rumos também, não só da economia nacional, mas da própria política brasileira. Professor Alberto, muito obrigado pela oportunidade de nós podermos conversar com o senhor nessa semana, que é uma semana marcante, decisiva. E eu, antes de lhe formular a primeira pergunta, e antes de lhe abrir o microfone para o senhor saudar os nossos telespectadores, eu queria dizer que na nossa última entrevista que nós gravamos aqui na sede do INEPAD em Ribeirão Preto com o senhor dizia exatamente isso que o deputado Marcos Montes falou. Não adianta o empresário, os produtores, as lideranças produtivas desse país ficarem se lamuriando, ficarem reclamando, ficarem xingando e ficarem sentados em cima do muro. É importante a participação dessas lideranças, desses produtores, no processo político partidário do país. Sim, e antes de mais nada, meus agradecimentos pela gentileza do convite e a gentileza de quem nos vê e ouve também. Eu sempre fui defensor de formação de um futuro. Eu defendo que nós precisamos, como base, planejar as nossas atividades para um futuro melhor. O futuro nunca nos é dado, ele é construído, nós o construímos. E por isso que eu comentei da última vez o fato de que os empresários participem do processo de construção de um Brasil melhor. Se nós olharmos as demonstrações de resultados das nossas companhias, nós vamos ver que lá ao final, na última linha, nos sobra assim numa grande possibilidade, assim, numa excelência de resultado e produtividade, algo como 10% do total da receita. Portanto, 90% não é resultado final. É custo de produção, estou falando ali de fornecedores, estou falando de funcionários, estou falando de impostos, estou falando de encargos, estou falando de juros. Ou seja, o empresário participa ativamente do desenvolvimento da vida nacional. E na maioria das vezes não percebe isso e não se planeja para isso, não é? Aqueles 10% da linha final, 25%, na verdade, é que podem ser distribuídos. Então, eu estou falando assim numa grande oportunidade de negócio, algo como 2,5% da receita a ser distribuída para os donos, né? O restante, 97,5%, não pertence, é fruto da atividade. Bom, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando os empresários se movimentam para terem concessão de benefícios pessoais, eles estão falando do 2,5%. Só que se eles querem se desenvolver, aumentar a participação, o volume do 2,5%, eles têm que pensar no 97,5%. Então as sociedades mais desenvolvidas, elas já enxergaram isso. E elas pensam no todo do país, no desenvolvimento do todo. O processo de corrupção que nós estamos vivenciando é isso, é o benefício da parte. Aí você tem empresas nesse jogo todo que nós vimos, estamos assistindo, que tem um faturamento de 140 bilhões de reais. Tem uma dimensão econômica de suma importância. Tem o nome da família envolvida. E se perderam por causa aí do quê? Nos últimos 10 anos, de algo como 30 bilhões. Se fatura 140 por ano. Sabe, é enxergar o que é pequeno. Então nós precisamos ter uma participação mais efetiva para desenvolver o país, para criar um futuro melhor para todos. Dessa vida nós não vamos levar nada, não vamos conseguir. Nós temos que deixar algo positivo, temos que gerar desenvolvimento. Muitas vezes queremos um preço mais alto para melhorar o nosso negócio. O preço mais alto, ele facilita a entrada de concorrência. Queremos exclusividade de mercado, queremos reserva de mercado. Não leva a nada, né? Então essa importância, essa percepção do empresário, ela é relevante. O empresário tem que perceber que ele precisa controlar o Estado e não ser pelo Estado controlado. O Estado existe para prestar serviços à sociedade.
Isto tem que ser partido. Vamos a um exemplo. A definição da taxa de juros. Temos a maior taxa real de juros do mundo, há muito tempo. Em troca do quê? É mentira falar que essa taxa de juros é para controlar a inflação. É mentira. A inflação vai cair agora de 11, 2015, para algo como 7, 2016, por conta do reajuste das tarifas públicas. Não é por conta da taxa de juros. E essa taxa de juros provoca uma transferência de renda muito forte do Tesouro Federal e dos tesouros estaduais e municipais para o mercado financeiro. Em troca do quê? Em troca da inviabilidade do próprio mercado financeiro brasileiro. Em 94, nós tínhamos 16 grandes bancos privados nacionais de varejo. Sobraram 2. Então, isto não é viabilizar. Diversos estudos sobre sucesso empresarial indicam que as empresas que têm sucesso são aquelas que trabalham com margens baixas, margens de lucro baixas, não o inverso. Porque estas têm que gerar produtividade, têm que ser altamente competitivas. Isto que eu falo. Agora, o empresário brasileiro e a sociedade brasileira, ela é isenta a participação. Na participação, nós não participamos nem de reunião de condomínio, quanto mais de reuniões para aperfeiçoamento da política brasileira. Então, indo na linha das taxas de juros. Quem é que fomenta, quem é que define as taxas de juros? São profissionais do Banco Central estabelecidos no Copom, Comitê de Política Monetária, que ao saírem do Banco Central vão trabalhar nos bancos. Olha o conflito forte de interesse. Não, nós temos que ter no Copom pessoas que vão estar ativamente envolvidas com a taxa de juros, que são empresários do setor industrial, do setor comercial, do setor agro, do setor de serviços, mais os funcionários, mais representantes da sociedade e menos funcionários do Banco Central. Não pode. Então a sociedade e os empresários têm que participar mais efetivamente de todas essas comissões que interferem na atividade do dia a dia, não é? E tem que ajudar a gerar competência do setor público, da atividade política e do setor público. Pegar o caso da Petrobras. Na Petrobras, 2014, foram lançados à perda 43 bilhões de reais. Dos 43 bilhões de reais lançados à perda, por conta da Operação Lava Jato, 6 são função direta da Lava Jato, que é decorrente daqueles ajustes de contrato, né, dos comissionamentos dos contratos. O restante é por incompetência. Nós não estamos assistindo todo dia resultado dessa incompetência do setor público? Então precisamos controlar isso, não adianta só assistir. Tem que controlar. Controlar através do quê? Das associações de classe. A associação de classe não serve só para fazer jantar comemorativo. Tem que fazer parte de um processo de mudança desse país para melhor. Este é o grande momento para se fazer isso. Por quê? Porque nesse imbróglio todo, está se começando a não ter uma clara definição de futuro. Quando não se tem isso, claramente se diz o seguinte: o futuro não nos será dado, ele será construído. O futuro desses próximos anos será construído pelo empresário brasileiro, será construído pelo cidadão brasileiro. Qual é o maior desafio que esse novo governo passa a ter a partir de agora, professor Alberto Borges Matias? Veja, essa é uma mudança na qual nós saímos de um governo sem expectativa. Nós temos expectativas deprimentes, expectativas ruins, queda de PIB de 4% esse ano, do setor industrial de 6% esse ano, para o ano que vem 0%, inflação ainda alta. Então, você não tem expectativa. Nós vamos investir no quê? Você conversa com as pessoas, entrevista as pessoas. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Vou guardar, porque eu não sei o que acontecerá comigo nos próximos 6 meses. Então você sai dessa fase de falta de expectativa para um novo momento de redefinição. Agora nós podemos sentar e começar a redefinir nossas expectativas. Então acho que é isso. E a partir da mudança de expectativa que você pode gerar a efetiva mudança, né? Teremos mudanças grandes deste ano, 2016? Possivelmente não, porque o estrago é tão grande. Nós temos um déficit
aí de 100 bilhões de reais programado, que ainda precisa ser levantado, porque pode ser superior a isso. Como administrar o maior déficit da história do país? Então isso precisa ser visto, precisa ser definido se isso vai para a dívida, se isso vai ter alguma emissão monetária, se isso vai ser feito contra a forte redução de despesas em algumas contas. E ainda nós temos a presidente fazendo aí um terrorismo econômico, né, promovendo uma série de mudanças de impostos, aumento de impostos e aumento de despesas, para complicar ainda mais o processo, sem nenhuma definição clara de construção de futuro para quem quer que seja. Né? Então, a mudança agora é uma mudança de expectativa. E aí, as associações de classe precisam se posicionar para esse avanço. O setor que menos foi atingido até agora é o setor agro, porque não foi atingido no seu principal insumo, no seu grande insumo, que é o crédito rural. Né? Então, isso ainda é um benefício para o setor agrícola. Agora, os demais setores foram atingidos totalmente pela retração do mercado de crédito. Esse plano safra anunciado aí nas últimas horas do governo, né? Que inclusive que foi contestado por todas as entidades do agronegócio brasileiro, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, as próprias federações estaduais, entidades como a AproSoja, que reúne os produtores de soja, todo mundo contestando o que foi proposto aqui no Plano Safra. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Já você apresentar um plano safra, que agora tem um adicional de 1 bilhão ainda, você precisa dizer de onde você vai tirar todo esse recurso para fazer a alocação, porque o que nós temos é uma queda de captação de recursos na poupança verde do Banco do Brasil, da própria Caixa Econômica Federal, dos bancos privados. Isso vai inibindo esse procedimento. E o mais interessante é o seguinte, o recurso existe, mas não se dá a linha dele. Então, por exemplo, nós temos um volume de depósitos compulsórios nesse país astronômico. Nós temos uma reserva em moeda estrangeira muito grande. Nós temos interesses internacionais do país também grandes. Então, agora com o novo governo, isso pode ser congraçado. Você pode juntar essas pessoas, esses interesses e investidores em prol de um desenvolvimento ainda maior da agricultura. Mas só a apresentação do Plano Safra, ele é insuficiente. E mais, foi feito a revelia das entidades de classe. Por isso que eu falo, nas comissões que elaboram esses planos, né, essas entidades devem ter participação ativa. Né? Não é nesta forma. Então, se nós estamos num processo democrático, de forma democrática, todos devem participar. Mas também não apenas as associações representativas da área, mas também aquelas que vão consumir os produtos da área. Né? Nós temos aí as indústrias e assim por diante. Então, todos precisam se unir em prol do desenvolvimento do país. E o Plano Safra é um bom momento para uma revisão agora com o novo governo. Professor Alberto, o que foi mais danoso, o que foi mais predatório para a nação brasileira? Os desvios, a falta de ética, a corrupção ou a incompetência de gestão? Se você pegar em valores, o primeiro grande item é incompetência. Incompetência principalmente no planejamento. Quando é que a gente apresenta o planejamento do Estado brasileiro neste país? Lá pelo mês de março, abril do próprio ano. Isso não existe. Nós precisamos mostrar, ter planos de longo prazo, indicando para onde nós queremos ir. Qual vai ser o consumo de energia elétrica nesse país daqui a 30, 40 anos? Quantas pessoas nós deveremos ter daqui a 30, 40, 50 anos? Qual é o problema de mobilidade nesse período? Qual o consumo, né, de comida, de alimentação nesse período todo? Então, esse é um primeiro ponto. O aspecto da incompetência, calcada, centrada no planejamento. E depois na gestão. Como você não tem plano definido, como é que você vai fazer a gestão? E aí você fica inventando. Né? Você apresenta um orçamento que aquela receita não vai se realizar. Aí, numa outra versão, se apresenta um orçamento com um déficit muito elevado. Ué, o que é isso? Nós estamos em lado do mundo nós estamos? Então, primeiro grande passo é esse. Segundo grande passo é a corrupção. É a falta de ética nos negócios.
E quando você não tem ética nos negócios, você mesmo vai pagar a conta. O que o empresário não percebe é que ele pagará a conta. Então, ele vai incentivar as ações de grupos específicos a montarem novos processos contra ele na fase seguinte. Ou o caso da Operação Zelotes não é isso? Não é? Então, nós precisamos começar a ter uma cultura de conduta ética, de maior moralidade nas ações. Não pode ser assim. Então, você tem dois grandes blocos, a incompetência e a parte ética. A parte ética, eu não acredito que o empresário brasileiro e que a sociedade brasileira vai se transformar numa sociedade ética de um dia para o outro por livre e espontânea vontade. Se isso será feito por livre e espontânea pressão. E a pressão já está feita, a pressão se chama COAF. Para combate ao terrorismo nos Estados Unidos, os Estados Unidos resolveram criar uma segunda alternativa de combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas, chamado controle das operações financeiras ao terrorismo e aos traficantes. Isso foi feito pelo GAFT americano, do qual a operação participa no COAF brasileiro. Em todos os países você tem essa informação. Ou seja, todas as nossas contas são rastreadas instantaneamente. O maior computador do país, do Brasil, hoje está alocado no COAF. Todas as nossas contas são acompanhadas mensalmente. Para quem ainda não teve essa ideia, observe as suas contas de cartão de crédito, as suas contas correntes, as informações sobre aquisição de imóveis, de automóveis, de produtos, de presentes, né? Presentes mais valiosos, como joias, como cavalos e assim por diante. Tudo isso é informado em tempo real ao COAF. E não só no Brasil, todos os computadores integrados. Então, veja, nós seremos éticos por pressão. Não vai ter outro jeito. E a partir de novembro, a base de dados do COAF foi unificada à Receita Federal. Então, nós já iremos receber DARFs, né, por conta daqueles ativos não informados nas declarações de imposto de renda. É a forma como os menores volumes vão ser encarados. Bom, o COAF, preferência de fiscalização no COAF, atividade política. Tá? Então, veja, vai ser por pressão, direta por pressão. A questão da competência. Nos Estados Unidos, você tem escolas renomadas de gestão pública, haja vista da própria Harvard. No Brasil, nós não temos. A pessoa vai para uma atividade política sem formação. Se ela for ética, ela vai com boa intenção. Mas de boa intenção, o mundo está cheio também. Precisa de competência aliada a essa boa intenção. Então, nós precisamos preparar as pessoas que vão atuar na atividade política. Os partidos políticos criaram ali menções a algumas escolas, mas que ainda têm uma atividade pequena, poderiam ser melhor implementadas. Né? A atividade do agronegócio, ela tem diversas entidades que desenvolvem, né, a própria atividade, aumentam a produtividade. Você tem escolas que estão sendo formadas cada vez mais para a atividade, mas a gente precisa também inserir nessas próprias escolas o desenvolvimento político. Isso é de suma importância. Professor Roberto, eu sei do respeito e da admiração recíproca entre o senhor e o ex-ministro e professor Antônio Delfim Neto. Até porque eu tive a oportunidade de estar acompanhando o Adésio Marques, então presidente do CEIS-IBR, o Centro Nacional das Indústrias do Setor de Biocombustíveis e Bioeletricidade. Nós formulamos a ele o convite para que ele fizesse uma palestra no dia da indústria aqui em Sertãozinho, e o senhor foi convidado para fazer, inclusive, a abertura dessa cerimônia oficial, e o professor Delfim Neto comentou conosco da admiração que ele tinha pelo senhor, e eu sei, o senhor já disse isso para nós, inclusive em outros programas, aí, que essa admiração é recíproca. Eu, numa das oportunidades que entrevistei o professor Delfim Neto, no escritório dele, lá no Pacaembu, em São Paulo, a entrevista teve que ser interrompida. Numa oportunidade, era o ministro que ele indicou, como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, ligando para o professor Delfim Neto, paramos a entrevista, ele foi atender, e da maneira como ele é uma pessoa muito, muito franca, né, conversou com o ministro à nossa frente, quer dizer, nenhum problema, a gente tinha desligado o equipamento por respeito a ele.
Numa outra oportunidade, o então presidente Lula também, por telefone, conversou com ele, e os jornais, as revistas, enfim, os analistas econômicos, todos repetiam que o ministro Delfim Neto tinha uma influência muito grande, era muito respeitado pelo então presidente Lula e pela cúpula do PT. O que deu errado que o ministro não conseguiu mais ser ouvido pela presidente Dilma na sucessão do Lula? Veja, como professores, nós temos limites de atuação que são limites curtos, né? Nós podemos pensar sobre soluções e apresentar nossas sugestões de soluções. Agora, ir além disso, nós não temos meios de fazer. Não dá para impor. Não dá para impor nada, e numa sociedade onde nós estamos desenvolvendo nosso processo democrático, também não é interessante impor, é importante discutir. Então, nós podemos, num primeiro momento, apresentar sugestões e, num segundo, formar esta sociedade para que entenda esse processo de sugestões, porque muitas vezes eles não foram acostumados, não se formaram dessa forma. Então, é nesse sentido que a gente vem desenvolvendo programas MBAs, presenciais, à distância, né, para ir formando e também, do outro lado, apresentando as sugestões. O professor Delfim é uma das pessoas mais inteligentes do país, com um grande conhecimento de economia. O meu apreço a ele vem da minha própria história. Eu comecei a minha vida como leiteiro em São Paulo, distribuindo leite de porta em porta. E um dos meus clientes era... Gera logística, não é? E um dos meus clientes era o professor Delfim Neto. Então, ele, para mim, foi assim como um ícone, né, em termos de imagem do que eu poderia tentar ser. Não que eu acreditasse que realmente seria, mas que eu tentasse ser. E aí, a minha fase mais brilhante foi quando eu escrevi um livro, e aí ele me ligou para discutir sobre o livro e se propôs a fazer o prefácio do livro. Então, isso foi brilhante. E mais, depois ele começou também a me apresentar de forma elogiosa. Então, o meu apreço a ele vem pelo apreço à inteligência, conhecimento e a memória histórica que eu tenho junto a ele. E ele também parece que exerceu uma influência forte para que o senhor deixasse o conforto de São Paulo, viesse para Ribeirão Preto e viesse implantar a FEA USP Ribeirão Preto aqui. Com essa veia empreendedora que fica nos atiçando continuamente, né? Quando surgiu a oportunidade de abrir a faculdade em Ribeirão Preto, no campus da USP, o que eu pensei é quem é que poderia colocar essa linha no currículo, né? Então, vim como fundador da FEA, e hoje a FEA se consolidou aí como um polo de conhecimento e de distribuição desse conhecimento de forma bastante efetiva, não é? E aí a imagem do professor também foi de suma importância, ele mesmo incentivando a atividade da FEA aqui, veio aqui diversas vezes nos apoiar, então é um processo interessante também. Vou lhe contar uma coisa, talvez o senhor não saiba, embora o senhor sabe muito. Eu fiz uma ocasião, atendi um convite da Júnior FEA para um evento promovido no campus Então, a Júnior FEA, o núcleo de empreendedores da FEA, foram atividades que nós implementamos, trouxemos para Ribeirão Preto a IESEC, que é uma ideia, olha, para quem está aí pelo Brasil afora, a IESEC é uma entidade que congrega mais de 100 faculdades no mundo em programas de estágio, é uma entidade sem fins lucrativos. E aí você tem estágios remunerados e estágios sociais. Então dá para fazer o uso aí bastante interessante do conhecimento global. Então, aí me convidaram para fazer uma palestra, para contar um pouquinho da minha trajetória de quase 50 anos como jornalista, que é uma grande experiência. Focado dos últimos 30 anos no agronegócio. E aí eu abria para o debate, né? E o debate sempre é o que é o mais rico nessas apresentações, e um estudante levantou e me perguntou assim, dos programas de televisão que o senhor tem feito, assim, quem é o entrevistado que mais lhe chamou a atenção? E eu fui muito rápido na resposta, daí eu acuei. Eu falei assim, o ex-ministro, professor Delfim Neto. E aí pensei que comigo, assim, aquela fração de segundos que você tem, como nós temos agora, tem que ser muito ágil em tudo. Pensei, nossa, eu vou tomar-lhe uma vaia agora, porque a imagem pública do professor sempre foi de homem de direita, de homem dos militares, né? Ele que era muito contestado como ministro na época. E, para minha surpresa agradabilíssima, os alunos bateram palma. Aí eu parei, digo, eu não estou entendendo mais nada, eu achei que eu ia ser vaiado, agora vocês estão batendo palma.
E aí dois ou três outros alunos levantaram e falaram, não, o conhecimento, é mais ou menos o que o senhor falou, Sim. agora a inteligência, a atualidade, como ele consegue enxergar isso tudo, né? Haja vista que o vice-presidente, agora virtual presidente do Brasil, Michel Temer, tem conversado com ele, né? Sim, sem dúvida. Veja, hoje quem precisa de uma orientação na área econômica vai conversar com o professor Delfim Neto. Ele é um paizão de todos nós, né? Eu acho isso muito interessante porque todos têm um enorme respeito a ele. O conhecimento, a formação, não tem partido, né? Aí depois cada um pode alocar aquilo a seu prazer, mas primeiro você precisa ter essa formação, ter o acesso a esse conhecimento para gerar o desenvolvimento na linha que te interessa. E ocorre agora um outro episódio interessantíssimo com o professor Delfim Neto. Nós marcamos uma gravação de uma entrevista para o TV Brasilagro, com a assessoria de imprensa dele, e aí o assessor de imprensa dele falou assim, olha, 8 horas da manhã está bem para vocês? Eu falei, está bem, mas se você quiser antecipar também, eu acordo muito cedo, o senhor sabe disso, 3h30 eu já estou trabalhando. Eu também. Eu já estou acordado e trabalhando. E eu falei, não, pode ser mais cedo sim. Ele falou assim, 6h30... Pode ser mais cedo ainda, se você quiser. Ele falou assim, pode ser às 5 horas da manhã? Eu digo, pode, e você vai me ajudar que eu vou ganhar o dia. Eu, 4h30 da manhã, cheguei com o cinegrafista ao escritório dele, lá no Pacaembu, fica inclusive em frente ao estádio, né, de futebol, e achei que eu ia tomar um chá de cadeira, que a gente às vezes a gente toma uns chás de cadeiras aí para conseguir boas entrevistas. Mas ao contrário, nós entramos, descarregamos o equipamento de gravação e já senti o cheiro bom do café, né? Digo, estamos fazendo um cafezinho essa hora já, maravilha. E começamos efetivamente a gravar 4:45 da manhã. E aí, terminada a entrevista, digo, professor, para mim é um prazer fazer isso a essa hora da manhã, a gente está com a cabeça limpa, né? Já está atualizado, visitamos os sites dos jornais, das revistas do mundo todo, já sabemos o que vai acontecer no dia. Digo, senhor, é habitual o senhor fazer isso? Ele falou, é habitual sim. Eu saio do escritório 10, 11 horas, 4 horas da manhã eu estou aqui. Depois o assessor dele, inclusive, complementou, é que o professor tem vários clientes também asiáticos, e aí a questão de fuso horário tem que combinar isso. Mas é uma... Ele dorme pouco. Dorme pouco, mas é uma... E é interessantíssimo, e ele lembra muito o senhor também, num quesito de entrevistador com o entrevistado. Ele não precisa fazer muita pergunta, não, né? Eu formulei 2 ou 3 perguntas e o resto ele discorreu durante 40 minutos por conta dele. Tudo que eu queria saber, tudo que eu perguntaria, tudo que o telespectador gostaria de saber também. Uma outra questão, já estamos falando de Mas isso é uma capacidade de enrolar, né? Nós estamos acostumados a enrolar os alunos, certo? Então, fica fácil. Por falar na relação professor, mestre e aluno, qual é a expectativa dos seus alunos em relação ao que está acontecendo? O que eles esperam que possa acontecer daqui para diante? Ainda mais que o senhor está mexendo com contadores, com economistas e administradores de empresa. Isso, inclusive foi criado na faculdade um curso que junta economia e contabilidade, que é um novo curso já dentro dessa necessidade de conjugar conhecimentos, né? Um problema que nós temos no entendimento da economia e no desempenho das próprias empresas, às vezes é o excessivo foco. O foco é importante quando você está na atividade, na operação. Mas quando você vai para a gestão, você precisa ter um conhecimento mais ampliado. Aí surgem os cursos de MBA, né? Normalmente nos cursos de MBA você tem uma quantidade de pessoas formadas em administração muito pequena. E nós fizemos isso na faculdade, já no graduação, né, com um curso novo juntando economia e contabilidade. É um curso que eu considero de grande futuro, né? Os alunos, veja, os alunos são jovens que estão aí na sua faixa de 18 até uns 23 anos, né? Estão começando a ter independência, são hoje jovens que estão mais atrasados no ganho dessa independência, porque as famílias passaram por benesses e seguraram mais os filhos não precisaram ir tanto para a própria vida. Então estão aprendendo muito cedo. E com grandes dúvidas, grandes incógnitas, porque você tem de todos os lados informações conflitantes. Então, o que eu digo a eles é o seguinte: primeiro, você precisa verificar a informação e se ela tem fundamento científico. Na USP, a USP é conhecida como universidade de pesquisa, não como universidade de ensino. Na pesquisa, você se questiona o que você está lendo, o que você está vendo, né?
E a partir daí você vai construindo teu conhecimento. Então esses jovens estão nessa fase da construção do próprio raciocínio lógico, né? E eu te diria, são mais percepções de insegurança e incerteza do que sob claras definições sobre o futuro. E eu acho que a própria sociedade brasileira está muito assim também. Professor, no último programa que nós fizemos com o senhor, uns dias depois que o programa foi ao ar, eu fui procurado nos estúdios da STZ-TVU HF Canal 59 em Sertãozinho por um funcionário público municipal que estava em vias de se aposentar. E eu achei assim muito importante, porque eu me sensibilizo, não quando o empresário, o político que nos assiste, a pessoa já de uma condição financeira, cultural mais elevada, não que a gente deva dividir as pessoas entre mais ou menos, mas esse funcionário ele veio me agradecer e veio elogiar a sua participação no programa, segundo ele, que orientou inclusive a vida dele, o que ele ia fazer depois da aposentadoria. Então eu achei aquilo assim, isso realmente me toca imensamente. Eu quero usar até o que na outra vez nós encerramos o programa, eu lhe perguntei se eu tenho um pouquinho de dinheiro, aposentadoria, fundo de garantia, eu estou vendendo um imóvel, enfim, se eu tenho uma reserva financeira. O que o senhor sugere que seja feito nesse período de turbulência, já que o senhor falou que 2016 não podemos esperar muita coisa, 2017 complicado ainda, 2018 ninguém sabe, né? Que recomendação o senhor daria para aquela dona de casa, para aquele empresário, para aquele agricultor, aquele produtor rural, enfim, a pessoa que tem um pouco de recurso guardado para o seu futuro, onde é que ela deve vir investir? Veja, nós estamos passando por um período de insegurança, né? 2016 e 2017. 2017 já tentando fazer a virada. Isso que nós estamos assistindo agora, apesar de intensidade ser a maior crise dos últimos 100 anos, nós vamos sair dela, né? Vamos sair dela com muitos problemas. Então, nós estamos vendo fechamento de muitas empresas, nós estamos vendo quase 12 milhões de pessoas desempregadas, nós estamos vendo pessoas angustiadas. Bom, então, nessa linha. Se eu não tenho, assim, uma certeza desse futuro, eu preciso ter disponibilidade para precaução. Então, ter a poupança, quer seja na caderneta de poupança, muitos falam que a caderneta de poupança só faz o detentor dela perder dinheiro. Isso é uma conta de curto prazo. Os financistas de mercado gostam de fazer conta de curto prazo. Ela te dá a comodidade para você poder pensar no teu futuro, não é? Você vai para um CDB, imagina o CDB de um banco que quebrou, se eu tivesse mudado, a taxas altas, não é? Então, assim, fique em títulos de segurança maior. Isto pode ser o Tesouro Direto, você tem acesso através da internet para fazer as aplicações. Isso pode ser através da poupança, através de um CDB, de um RDB, de uma instituição até de médio porte, garantido pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, não é? Então, tenha uma disponibilidade. Essa disponibilidade, a indicação é que ela seja de 10 a 12 meses do teu custo fixo, que isso vale para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, as empresas, também tem que ter um caixa mínimo para tranquilidade operacional. Grande parte delas fecha o caixa no final do dia, lá pelas 5, 6 horas do dia. A taxa de juros que o banco quiser. Não pode ser administrado assim. Então, tenha uma disponibilidade de 10 a 12 meses de despesa fixa para aguentar qualquer intempérie nesse período. Bom, acima disso, vamos notar que nós temos possibilidades de investimentos altamente rentáveis. Os imóveis estão desvalorizados, né? As empresas estão... É um bom momento para investir em imóvel, professor? É um bom momento para investir em imóveis. Eles ainda vão cair de preço. Mas do peixe você não come nem o rabo nem a cabeça. Então você tentar acertar lá no mínimo ou lá no máximo, claro, você não vai conseguir acertar. Empresas... Olha, você comprar outros negócios, agora é um momento interessante. Empresas que os empresários se deem bem, um sistema quase cooperativo,
e que estejam todos em dificuldade. Por que não juntar os negócios? Ao juntar os negócios, você vai aumentar a produtividade industrial e vai aumentar a produtividade administrativa financeira. Tá? Mas tenha controle, faça o seu projeto. E orçamento não é orçamento do mês, nem orçamento do ano. É orçamento de 5 anos, detalhado. E você, na época de crise, precisa ter um orçamento financeiro dia a dia de 6 meses para saber mais ou menos que dia que você vai ter problema de caixa. Não é? Então, é a disponibilidade, é o investimento e é acreditar no futuro. Veja, o Brasil, ele é sempre o país do futuro. Nunca chega. Olha, peguem a evolução do PIB brasileiro, desde 1940, para ver a elevação que é. Não para de crescer. Então, o futuro sempre vai ter um futuro amplo. Nós temos uma chance de crescimento enorme nesse país. O que não ajuda é a atividade política, é a definição econômica do país. Não é? Mas nós temos essa chance. Quer ver uma observação concreta desse fato? O nosso crédito sobre o PIB brasileiro é 68,5% do PIB. Né? A média dos países desenvolvidos é 200, praticamente 200. Tem muito espaço e tem muito dinheiro. Nós somos tão ruins de programação que a gente pega o dinheiro e deixa em depósito compulsório. Gente, não pode ser. Nós temos grandes investimentos a fazer, nós temos a expansão do consumo. E aí ficamos na discussão, não, vou financiar o consumo. Não, tem que financiar a produção. Ninguém é burro. Se o produtor não tiver demanda para fazer frente àquele seu investimento, não vai investir, certo? Então nós temos que investir em todas as pontas, financiando o consumo, financiando a produção e financiando a infraestrutura do país, que ainda tem muito para ser feito. Professor, para encerrar, o senhor acredita, não é o que o senhor espera, mas pela sua experiência, pela sua visão, o senhor acredita que seus netos terão um país melhor do que o senhor deixou para os seus filhos? Terão. E nós já estamos tendo. Quem tiver alguma dúvida, olhe 10 anos para trás e lembre, assim, fotograficamente do que via. Vai ver que o Brasil avançou com todas essas crises. Nós tivemos uma crise em 2008 para 2009 e estamos tendo essas crises agora. E vamos ter mais crises. O Brasil é um país que vive das crises, suplanta as crises e cresce a partir das crises. O brasileiro só toma consciência da realidade em que vive por crise. Senão, ele vai para a praia, vai viver em paz, na rede, porque o clima propicia. Né? Então, deixa vir a crise é benéfica, ela não é tão ruim. Mas vamos nos preparar para suplantá-la, para tornar as coisas mais amenas. Professor Alberto, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um privilégio conversar consigo. Não é nem entrevista, é bate-papo mesmo. E eu espero que o telespectador tenha gostado. Obrigado e fica o convite aberto já para uma outra oportunidade. Eu que agradeço a gentileza do convite e a quem teve a paciência de ficar nos escutando, nos vendo até agora. Meu muito obrigado. A você, telespectador amigo, muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, obrigado.